Pessoal, obrigado por mais de 200 votos. Foi mais uma enquete apertada, mas dessa vez deu LLM. Fazer ou não? Maurício, é com você. Maravilha, Renato. Brigadão. E agradeço as mais de 200 pessoas que, afinal de contas, votaram nessa enquete. Vamos lá, começando pelo básico. Vale a pena uma LLM ou não? Antes de responder essa pergunta, acho que vale a pena explicar o que é um LLM. A tradução é Master of Laws. O LLM ele existe basicamente em dois lugares, Estados Unidos e Reino Unido. São países do Common Law. Eu sei que o termo é utilizado, por exemplo, aqui no Brasil. Algumas instituições utilizam LLM, LLM em direito societário. Mas, no fundo, é uma pós-graduação. Aqui é uma pós-graduação. Lá fora, esse LLM seria um mestrado profissional. Dito isso, a resposta é depende. Depende dos teus objetivos pessoais, dos seus objetivos profissionais. Quando a gente fala da parte profissional, obviamente uma pessoa, um advogado, uma advogada que atue com transações internacionais e que envolva a legislação do common law, é necessário, é importante que a pessoa faça o LLM, porque ela vai aprender a legislação do common law, que é a lei que ela vai acabar trabalhando nessas transações. Mas também depende muito dos objetivos de cada um, né? Porque quando você fala de objetivo pessoal, de morar fora, de ter essa experiência, de estudar em uma universidade nos Estados Unidos ou no Reino Unido, enfim, depende de cada um. Mas pensando no lado profissional, eu diria que muito mais voltado a essas transações internacionais relacionadas ao common law. Poxa, você acabou até respondendo uma outra pergunta que eu ia trazer para você, que eram quais Aposto que eu já áreas? adianto. Exato. Bom, e tem momento certo para pensar em fazer esse LLM? Maurício, não tem, como a gente vem falando nos outros debates, não tem um momento exato, mas eu diria para você que se a gente separar em júnior, pleno, sênior e sócio, isso principalmente escritório de advocacia, que eu acho que tem mais aplicabilidade, eu diria para você entre um pleno e um sênior. Por que disso, tá? Um júnior enfim, pensando um recém-formado, até alguém com 3, 4 anos de formado, talvez não seja ainda maduro o suficiente para aproveitar todo o conhecimento que é passado lá. Vai faltar a conexão. Precisa de muita bagagem pessoal e profissional. Por isso, um pleno, alguém que já tenha 5, 6 anos de formado, para um sênior, vai fazer mais sentido. Quando você fala num sócio, aí o problema é outro, né? A bagagem existe, pessoal e profissional, mas é um outro momento de vida, pessoal e profissional. Então, pessoal, muitos deles ou muitas delas estão constituindo família. Então, quando você fala do lado profissional, é um outro patamar, é outra exigência. Aí você vai ter que dar um break na sua vida pessoal e profissional para fazer esse LLM. É mais complicado. Por isso que eu acho que um pleno para um sênior encaixa melhor. Maravilha. E acho que é uma dúvida que deve ser até um pouco recorrente para você, né? Eu não sei se perguntam tanto, mas eu sei que do ponto de vista como planejamento de carreira, na famosa conversa do cafezinho, isso é uma coisa que eu já ouvi algumas vezes. O LLM, ele pode ser um impulsionador, ele pode ajudar você a trocar de uma área? Talvez, vamos colocar um cenário mais estruturado. Imagine que você seja um profissional de contencioso e você deseje mudar de área para alguma área de transações, ou uma área de M&A, ou Project Finance. O LLM é um bom caminho para você fazer essa mudança? Ótima pergunta. E só retomando um pouquinho do que você falou, que eu havia respondido das áreas, naturalmente que as áreas transacionais, principalmente ligado ao common law, funciona muito bem. Mas para outras áreas também funciona. Claro que num grau um pouquinho menor, mas funciona também. Aí entrando um pouquinho no que você falou, eu já vi inúmeros exemplos de pessoas que atuam com contencioso de forma ampla. Civil, trabalhista, tributário, ambiental, e muitas delas me questionam se vale a pena fazer pensando numa mudança diária. Então a pergunta calha e faz muito sentido. Ajuda bastante, tá? Porque você vai agregar um conhecimento teórico que futuramente vai virar prático. Eu já vi muita gente que trabalhava em escritório, por exemplo, boutique de contencioso, trabalhava com contencioso, eventualmente com arbitragem, foi fazer esse LLM, de repente ligado a uma área transacional, por exemplo, né, business law. Quando voltou, migrou para a empresa, assumiu uma posição muitas vezes até de general counsel, ou voltou para um escritório, numa outra posição, numa outra área. Então, sem dúvida nenhuma, ajuda. Eu brinco aqui que é a chave para abrir a porta. Interessante.
Calma que a gente vai retomar isso daqui a pouquinho. Tem alguma estrutura, um tipo de estrutura que demande mais profissionais de LLM hoje? Empresa, escritório internacional? Me diz como é que você tem enxergado isso. Sem dúvida nenhuma, escritório, seja ele brasileiro ou estrangeiro, eu já vou falar das diferenças, demanda mais do que empresa, porque na prática são as estruturas que acabam atuando mais com essa legislação internacional do Common Law, Estados Unidos e Reino Unido. Quando você fala em escritório americano, não é fazer ou não fazer, tem que fazer, porque para você trabalhar no escritório americano, seja nos Estados Unidos ou mesmo no Reino Unido ou aqui no Brasil, você precisa ter o bar. Para você tirar o bar, você precisa ter o LLM. Então, é absolutamente necessário. Para os escritórios brasileiros, não é absolutamente necessário, mas faz diferença, tá? Principalmente nessas áreas que a gente comentou. Empresas, não é que faz muita diferença, mas depende da estrutura, da área e até da atuação da empresa. Então, se é uma empresa internacional e que acaba atuando com essa legislação, faz sentido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, em comparação, o escritório de advocacia demanda mais, sendo que o escritório estrangeiro é necessário, o Não, americano. exatamente. Acho que mais ainda também, uma coisa que as pessoas quando vão fazer uma LLM, elas também têm que considerar muito qual é a universidade para a qual elas vão submeter, né? Isso faz uma diferença, isso tem uma diferença real, né? Quando Tem. você está olhando. Não dá para fazer um LLM em qualquer instituição só para falar que tem um LLM. Eu entendo que existe um ranqueamento, ainda que seja localmente, existe um ranqueamento, correto? Sim, tem um ranqueamento e você está falando de um investimento alto, principalmente na conversão atual. Então é preciso olhar com muito cuidado a estrutura, o que funciona, claro, o que cabe no bolso, mas tem que tomar muito cuidado porque é um investimento para a vida. Então tem que sim analisar o ranqueamento, os impactos positivos e negativos, o direcionamento acadêmico, tem que analisar todos esses fatores. E agora acho que a última, para te deixar com a pinga, Pega vai leve, hein? literalmente pinga fogo. LLM ou MBA? O que você acha? Poxa, Maurício, é muito legal essa sua pergunta. Eu sou questionado muitas vezes, não necessariamente entre LLM ou um MBA, mas muitas vezes mestrado, doutorado, pós-graduação, MBA. Eu sou muito fã de MBA. Sabe por quê? O MBA vai trazer uma outra visão para o advogado. A gente está falando de matérias não relacionadas ao direito, principalmente ligadas à administração. Quando você fala num LLM, ainda que seja um mestrado profissional, você está falando de matérias ligadas ao direito. Claro que vale a experiência, vale a bagagem, cria-se networking e que você vai usar para a vida inteira, mas se eu tivesse que escolher entre um LLM e um MBA, eu entendo que o MBA vai diferenciar o profissional do direito. Não, sem dúvida nenhuma. Eu fiz. O meu não foi o MBA puro, vamos chamar assim, porque o MBA ele é quando você vai aprender matérias gerais de administração. Daí você vai ter gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de equipe, entre N outras coisas. Tá? Eu foquei mais em finanças corporativas. Eu posso falar com experiência, né, de caso. Faz muita diferença porque você sai com outro olhar do negócio. Você começa a entender o porquê de algumas decisões econômicas da empresa, por que elas são tomadas. Isso te faz ter uma visão muito mais abrangente em relação a sua visão antes de começar o curso. Eu acho que fez muita diferença para mim como profissional. E, bom, não tenho dúvida nenhuma que para muitas pessoas, inclusive se você for analisar, tem uma quantidade cada vez maior de profissionais do direito fazendo MBA como um fator de complementação. Sim, faz diferença, seja no escritório ou numa empresa. Na empresa, você, como bem colocou, você vai entender na prática as decisões. No escritório, você passa a entender melhor o seu cliente. E se você pesar MBA e LLM, eles têm basicamente a mesma carga horária. Os dois não são baratos. Então, o que vai fazer diferença é as matérias em si. Por isso que, veja, os dois são excelentes cursos, mas eu entendo que o MBA vai diferenciar o profissional do direito, vai fazer com que ele enxergue de maneira diferente o seu cliente ou, estando em empresa, a sua empresa e suas decisões. Não tenha dúvida disso. Bom, você já sabe mais um tema que a gente vai ter que discutir com mais a fundo. MBA para o advogado. Como, quando, por quê faz diferença. Vamos discutir. Qualquer debate é bem-vindo. Qualquer debate
que traga informações para o nosso mercado. Eu acho isso fundamental. Exatamente. Bom, pessoal, acho que ficamos por aqui hoje e lembre-se, semana que vem começamos uma nova rodada de perguntas e voltamos com o quarto episódio daqui 15 dias. Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Até.